Quais os fatores que agravam a ansiedade? Tem alguma coisa, algum hábito, uma redezinha social, um Instagramzinho, uma família tóxica, uma pandemiazinha com 3 mil mortos por dia? Tem alguma coisa que torne a ansiedade pior? Definitivamente, todos nós somos, vamos dizer assim, como é que eu explicaria isso? Você é influenciado pelo seu funcionamento interno e você é influenciado pelo seu contexto externo. Essas duas coisas conversam o tempo todo. A maneira como você vai lidar com essas coisas vai depender do seu contexto e o quanto o seu contexto te permitiu te dar ferramentas ou um ambiente seguro que te propiciou a lidar com a pandemia, lidar com se comparar com os outros nas redes sociais. Então, vamos dizer assim, eu não diria que o problema em si são as redes sociais. Porque tem pessoas que têm uma boa relação com redes sociais. Mas existe o outro lado que não é nos ensinado a ter uma boa relação com redes sociais. E no caso das redes sociais, por exemplo, pode ser um grande agravante por conta de que nas redes sociais você tem uma vida muito maquiada. Você tem uma vida muito linda, muito bonita. E isso vai fazer você se sentir muito inadequado. E inadequação é uma coisa que normalmente agrava a ansiedade. Se eu vir, além disso, de um contexto que não me acolhe, não me leva a sério, não valida os meus sentimentos, fica me duvidando o tempo todo, aí é pior ainda. Então, essas coisas vão ter a tendência a escalar no sentido de se amontoar. Quanto menos fatores ansiolíticos que a gente chama, melhor provavelmente vai ser o seu convívio com a ansiedade. É claro que você tem as ferramentas, mas muitas vezes as ferramentas elas vão funcionar de uma maneira pontual. Você precisa trabalhar o seu contexto, porque senão você vai ficar utilizando aquela ferramenta para sempre. E a gente não quer isso. A gente quer que você eventualmente se liberte dela. Então, basicamente, vamos supor assim, eu vou de novo fazer um exemplo burro, mas eu só sei trabalhar do jeito burro aqui. Basicamente, é como se eu estivesse no meio de um incêndio, alguém estivesse jogando gasolina e para eu resolver esse problema, o primeiro passo seria eu sair do meio de incêndio ou parar de jogar gasolina no fogo, certo? Isso. Então não adianta... Pode falar. Então não adiantaria nada eu conversar com um psicólogo, mas continuar no fogo e continuar olhando para a gasolina e achar que, não, uma hora isso resolve. Exatamente. Eu gosto muito dessa metáfora do incêndio, eu uso muito na terapia, inclusive. É bem esse o local de a gente vai detectar o incêndio, aí a gente vai fazer um trabalho de você sair do fogo, parar de se machucar, depois um trabalho de apagar o incêndio, e por último a gente vai fazer um trabalho de análise, de entender por que esse incêndio aconteceu em primeiro lugar. Era época de seca? Era porque você não cuidou direito de onde estava, de onde pegou o incêndio? Você negligenciou essa parte da sua vida de alguma forma? Você estava distraído, não percebeu, o incêndio começou, você achou que você conseguia lidar, não conseguiu e ele aumentou? Porque a gente quer fazer o quê? A prevenção. A gente não quer parar em apagar um incêndio. A gente quer ir até esse incêndio não acontecer de novo. Que é, inclusive, um local que eu tenho de dar alta para os meus pacientes. Quando eu percebo que eles não estão tendo mais incêndios. Eles estão conseguindo prevenir e, mesmo quando acontece, eles conseguem rapidamente apagar. Eu tenho lido muito que a gente tem tido cada vez mais casos de ansiedade. Aliás, tem muitas revistas, muitos artigos dizem que essa provavelmente vai ser a década da ansiedade. Se os anos 10, os anos 2010 foram os anos da depressão, que a gente teve aí muitos casos de depressão se tornou um assunto cada vez mais comentado, essa próxima década é a década da ansiedade. Então temos crianças cada vez mais ansiosas, adultos cada vez mais ansiosos. Você concorda com esse tipo de análise, doutora? Eu definitivamente concordo. Essa é uma pergunta bem interessante, é uma pergunta respondida bastante também pela psicologia social.
Então, o que acontece? A gente, pela primeira vez em muito tempo, vem de um local onde a economia não está melhorando. Então, este local da economia não estar melhorando, com certeza afeta o nosso funcionamento geral. Todo mundo se afeta por questões socioeconômicas. Para além disso, a nossa geração, a minha e a sua, nem tanto, mas a próxima geração que está vindo, ela vem de um local muito de sentir que não tem mais nada que ela pode fazer, que já tá tudo uma merda, que o mundo vai acabar, que os milionários vão destruir o mundo, que não tem nada que eles possam fazer sobre aquecimento global, sobre a poluição dos oceanos. Eles são muito sem agência nesse sentido. E esse local de desesperança, que não tem nada que eu possa fazer, de eu me sentir muito, muito pequeno, traz a gente para esse local muito ansioso, faz a gente se sentir a única coisa que resta é resignar, se distrair, jogar um videogame e esperar o pior acontecer.